Ministro do STJ acusado de assédio sexual e afastado do seu cargo liminarmente. Há muito tempo que eu venho falando sobre a questão das acusações de abuso sexual, onde não se tem uma única prova, onde a única prova que se tem é a palavra da suposta vítima. Reiteradas decisões, inclusive do STJ, deu um peso para a palavra da suposta vítima que lugar nenhum da lei processual penal nem da Constituição brasileira dá. E um dia ia chegar até eles. Eu sempre digo, olha, direitos e garantias legais e constitucionais do cidadão têm que ser respeitados. Se tem algo a ser investigado, se tem algo a ser apurado, tem que se investigar e tem que se apurar, mas sempre respeitando os direitos e garantias legais do cidadão, que estão previstos na lei, legais, e na Constituição, constitucionais. Princípios como contraditório, ampla defesa, questões legais como a exigibilidade de indícios mínimos de autoria e materialidade para que alguém venha a sofrer a persecução penal, venha a ter contra si um inquérito instaurado. Nesse caso do ministro Buzzi, foi afastado aí sem que haja quase nada. Imagine você, cidadão comum. Imagine você, cidadão comum, quando é acusado de algo da mesma monta, da mesma gravidade. Imagine o que vai acontecer com você. Nesse caso específico, eu não vou entrar muito porque está muito preliminar, mas tem uma coisa que chama a atenção. A acusação é de um ministro, homem de 68 anos de idade, ter apalpado uma moça em um banho de mar, e por mais de uma vez, e por um período de tempo. Tem um problema aí. Quem já tomou banho de mar sabe como é. O ministro Buzzi é usuário integral de bengala. Ele é conhecido, inclusive, por ter bengalas bonitas, belíssimas. Como é que um homem que só anda com o auxílio de uma bengala consegue tomar banho de mar e assediar sexualmente uma mulher saudável e jovem? Fique isso aí para a defesa dele explorar. A questão que eu quero trazer para vocês aqui, eu já gravei vários vídeos, inclusive no ano passado, 2025, eu falei que no meu escritório teve recorde de acusações falsas de importunação sexual. A diferença entre a importunação sexual e o estupro hoje, antigamente não, o estupro exigia cópula, convulsão carnal. Hoje não. Hoje a única diferença entre a importunação sexual e o crime de estupro é que no estupro há ou a violência, forçar a pessoa, ou há no estupro de vulnerável tirar a capacidade de resistência por meio da embriaguez, ou quando é já um vulnerável assim juridicamente considerado, menor de 14 anos, o idoso com mais de 65, a pessoa que é portador de alguma deficiência mental, de algum transtorno mental. Esses são aqueles considerados estupro de vulnerável. Mas nos casos de que não há violência ou não há essa presunção de vulnerabilidade, está a acusação de crime de importunação sexual. E quando se tem um crime, qualquer que seja, você não pode ter apuração de um crime sem prova. Você não pode indiciar alguém da prática de um crime e responder um pesado inquérito policial, principalmente no caso desse, de crimes sexuais, sem provas. Chegamos ao ponto de hoje a grande quantidade de falsas denúncias nas delegacias de proteção e defesa da mulher. Eu tenho casos aqui no escritório até de acusação falsa de estupro, onde a autoridade policial
porque temos um contraditório sim no inquérito policial, consegui mostrar que não aconteceu já dentro do inquérito, a autoridade policial não indiciou o cliente, ou seja, disse, ó, não tem indícios nenhum de que tenha ocorrido estupro. Mas mesmo assim, o Ministério Público, que é parte no processo penal, tráfico fiscal da lei, denunciou o meu cliente. Ele vai responder um processo pesado por estupro. Então, eu vou dar aqui uma dica para você. Tá chegando o carnaval aí, né? Olha, essa cultura que o judiciário ajudou a implementar e agora está sofrendo as consequências, não estou aqui entrando no mérito se é culpado ou não. Estou entrando no mérito que foi suspenso do trabalho, suspenso das suas funções, com base única e exclusivamente na palavra de uma suposta vítima de que teria sofrido algum assédio, teria sentido uma mão aqui ou encostar o pênis. Que inclusive é muito fácil de acontecer no banho de mar com uma pessoa deficiente física, né, que vai se equilibrar. Mas deixa para a defesa dele. Como eu disse, não vou entrar no mérito de culpa ou inocência. A questão aqui é que você, ou alguém que você ama amanhã, pode sofrer uma acusação falsa. Não estou dizendo que a dela contra o ministro é falsa. Estou dizendo que não se pode tomar decisões assodadas como foi tomada sem uma investigação, sem provas. Não basta indício para acabar com a carreira de uma pessoa e o nome. Tem que ter prova e tem que ter o devido processo legal. Apenas ao final se pode divulgar nome de pessoas de acusações tão graves. Então, homem, porque até as mulheres já se atentaram para isso. Sabe por que as mulheres se atentaram para isso? Para falsas acusações? Porque as mulheres, elas têm marido, elas têm pai, elas têm filhos, homens. E a família é toda destruída, não é só da pessoa com uma falsa acusação. Procurei escola base em Brasília, pesquisa esse caso. A família foi acusada, o dono da escola, de levar crianças dentro da escola para motel. Acabaram com a escola, com a família, com o dinheiro da família, até que depois descobriu-se que era tudo mentira. Então, se você for entrar no elevador, homem, e você estiver só, sem uma mulher lhe acompanhando, não vou falar nem só, se tiver outro homem, já não entre. Mas se você não tiver com a sua esposa, com uma grande amiga lhe acompanhando, e você chama o elevador, e o elevador chega, e ali quando abre tem uma mulher dentro, sozinha, não entre não. Fique calado, espere o elevador vir de novo, ou sem ninguém dentro, ou com várias pessoas dentro. Se você vê uma mulher bonita na rua, não fica olhando de forma indiscreta não. Não dirija nenhum galanteio. Não diga que ela está bonita. Nada. Porque você pode responder um processo criminal. Você vai responder um inquérito policial e pode responder um processo criminal por importunação sexual ou algo parecido. Se você for patrão, tem empregadas, uma secretária, uma vendedora, uma gerente, mulher, falas estritamente profissionais, sem nenhum tipo de elogio. Não importa o tempo, sem nenhum tipo de elogio. Porque pode estar sendo gravado. Você já é acostumado a dirigir elogio, por exemplo, a pessoa vai com uma intenção, grava, e você vai precisar gastar dinheiro com defesa, sim, porque senão é condenado. E sabe o que acontece com pessoas condenadas por crime sexual nos presídios, não é isso? Então, essa cultura, o woke aí, feminista, de que o homem não é o vilão e a mulher sempre é a correta, e o homem é vilão em toda e qualquer situação, chegou onde eu falei que ia chegar. Onde eu falei que ia chegar. Isso é péssimo, inclusive para as verdadeiras vítimas. Repito, nesse caso do ministro, eu não estou falando mais nem dele. Não sei se foi verdade ou mentira. Mas nos casos que tem verdadeiras vítimas, os casos de falsas acusações, criam uma dúvida também sobre aquelas que foram verdadeiras vítimas. Então, tomem cuidado. Fica a dica. Carlos Rebouças,
advocacia criminal na prática.